Olá, caros humanos. Eu sou Ferruccio Billich, PhD. Hoje vou falar sobre mobilização. Para vocês entenderem como acabei me envolvendo com isso, preciso dar pequena história. Acho que quando tinha uns 21 anos, eu precisei me naturalizar brasileiro, porque naquele momento a minha cidadania aqui no Brasil era considerada iugoslava, apesar da Iugoslávia nem saber quem eu existia, né? Mas é uma história que está contada na saga dos Billich. E isso era para poder tomar posse como professor de física no estado de São Paulo. Tá certo? Tanto assim que antes de sair a naturalização, me nomearam como professor. Aí eu falei, não, a lei não permite, vocês me nomearam, mas primeiro eu tenho que me transformar em brasileiro naturalizado para depois vocês me nomearem. Tá certo? Que é engraçado, né? Porque a maioria dos outros países você não precisa se naturalizar para ser funcionário público, principalmente nos Estados Unidos. Bem, mas logo em seguida, eu fui requisitado pelo INPE, que eu trabalhava no INPE naquele momento, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E eu tive que me fazer aquele certidão de alistamento, né? Então me alistei na aeronáutica. Aí o camarada que estava fazendo lá a inscrição, poxa, fica estranho, né? Eu não posso te botar aqui para fazer curso de oficial, né? Ou CPUR, ou coisa que eu vale, porque para ser oficial das Forças Armadas Brasileiras, você tem que ser brasileiro nato. E eu, como não era, mas naquele momento eu estava terminando o mestrado em análise de sistema e aplicações no INPE. Ele falou, botar você para fazer o pessoal semi-analfabeto também fica difícil. Então ele simplesmente decidiu que ia me dizer que eu tinha dificuldade de saúde temporária. E depois de 6 meses ele pegava e me dava certificado de reservista como liberado do serviço militar. Depois disso, eu fiz application para fazer PhD nos Estados Unidos e tinha pedido de bolsa, né, junto ao CNPq. Naquele momento, todas as bolsas, isso era 1971, tinham que ser aprovadas pelo SNI. Né? O pessoal do Serviço Nacional de Informação tinha que dizer se você era um bom menino, uma boa pessoa ou não. Demorou um pouquinho, mas a minha saiu. A de um colega meu não saiu, o SNI não autorizou, porque estava
supostamente envolvido com o movimento estudantil, quando era estudante de engenharia. Mas eu sabia que não podia me envolver, né? Sendo originário de um país comunista, mesmo estando em duas universidades e passando todo dia na frente do DOPS de São Paulo. Eu não podia me dar ao luxo de ser pego em manifestações acadêmicas, seja lá o que for. Mas então, tive a autorização, clearance do SNI, né, até bolsa do CNPq, e fui fazer doutorado, PhD, na Universidade da Pensilvânia, e também, logo em seguida, também recebi uma fellowship da NASA NSF. NASA é National Aeronautic Space Administration e NSF é National Science Foundation. É um convênio entre os dois, que era uma fellowship dada, era um auxílio para fazer pesquisa, mas era só concedida uma das 10 melhores universidades do mundo. É certo? Naquele momento, a Universidade de Pensilvânia era considerada uma das 10 melhores. Então, eu tive essa fellowship e também depois, enquanto eu estava fazendo a pesquisa para a tese de doutorado, eu passei um ano e meio no US Department of Transportation, Departamento de Transporte dos Estados Unidos, coletando dados, fazendo pesquisa e também dando um pouco de consultoria para o DOT, Department of Transportation dos Estados Unidos, tá certo? Depois que eu terminei, estava terminando meu doutorado, aí fui trabalhar para Universal Southern California. Mas em vez de ir para o campus que fica em Los Angeles, esse é um programa de mestrado em Systems Management, no qual eles mandavam o professor para as instalações militares, tá certo? Então eu fui para várias instalações militares dar aulas nesse curso de mestrado em Systems Management. Okay? Dei aula em Loring Air Force Base, lá no Maine, dei aula em Fort Knox, Kentucky, dei aula em Cherry Point Naval Air Station, em Camp Lejeune, em Tyndall Air Force Base, em Pease Air Force Base, Barksdale Air Force Base, e então todas essas instalações militares, meus alunos eram todos oficiais, iam de tenente a general, e durante essas disciplinas, esses cursos que eu dava, esses alunos faziam trabalhos, né, relacionados com o trabalho deles, né? E de tanto ouvir, de ler papers de alunos nessa área de defesa americana, eu fiquei especialista em defesa, sistema de defesa americano,
né? Seja na área estratégica, seja na área tática, todas as áreas, né? Cansei de ler sobre isso. Até o maior herói americano que era vivo naquele momento, era o Charles Yeager, foi meu aluno. Eu até orientei a dissertação do mestrado dele, que justamente analisava o impacto de fatores humanos nos riscos de acidentes aeronáuticos, tá certo? Então, eu conheci bastante desses assuntos de defesa. Já no departamento de transporte também mexi com um monte de assuntos bastante sensíveis, tipo desregulamentação do setor de transporte, principalmente o aeroviário, outros assuntos de planejamento. Então, como fazer planejamento, todas essas coisas. Inclusive, o sistema de transporte americano, existia o sistema ferroviário, que ele tinha alguns hubs, ou seja, pontos centrais, tipo Chicago, Nova York. Então, eles eram muito vulneráveis, né? Se você destruísse aquele hub, você desconectava o sistema de transporte ferroviário americano. Por isso que foi criado o Interstate Highway System, um sistema interestadual de rodovias, que ele é um reticulado. Estradas horizontais, né? Leste e oeste, e estradas verticais norte-sul, para que no máximo tenha um ponto de intersecção entre o norte e o sul e o leste e oeste em cada rodovia. Então, se é para desconectar o sistema, você vai ter que destruir muitas conexões, né? Então, o sistema de rodovias americano tem essa característica. Foi financiado pelo governo federal justamente para que ele seja mais resiliente em termos de alguma emergência, certo? Não seja facilmente desconectável. Ao passo que o ferroviário, ele é mais antigo, não se tinha essa noção ainda de se preocupar com mobilização, então ele era não tão resiliente assim a ser desconectado. Ok. Isso posto, quando voltei para o Brasil, trabalhar no JPOT, Empresa Brasileira de Planejamento e Transporte, e eu estava lá trabalhando em planejamento de transporte, e aí me aparece o pessoal das Forças Armadas, que eles queriam montar um curso de mobilização, porque naquele momento lá eles estavam preocupados com mobilização, né? Consequência ainda da crise de 73, né? Do impacto do aumento do petróleo, a redução da oferta de petróleo, assim por diante. E então eles não conseguiam achar alguém que pudesse dar esse curso lá nas Forças Armadas, então vieram bater lá no GPOT e aí acabaram me indicando para dar esse curso de mobilização, né? E esse curso foi dado na ESNI,
Escola Nacional de Informação, que era do SNI antes, né? E era para treinar aquilo que seriam agentes de mobilização. As pessoas, pelo menos um em cada ministério, em cada lugar importante, para saber como agir, se tivesse alguma catástrofe, alguma situação de emergência, para o que fazer em termos de mobilização. Tá certo? Então, eu dei esse curso de mobilização. Engraçado, né? Não, não podia servir como oficial das Forças Armadas Brasileiras, mas podia ensinar as Forças Armadas, as Forças de Segurança do Brasil, como é que faz mobilização, né? Sem nunca ter feito curso nenhum do Exército, Marinha, Aeronáutica. Só porque conhecia transporte, né? Tese de doutorado em transporte, alguma experiência em transporte. Então, e acabei por dar aula em bases americanas. Acabei entendendo mais de sistema de defesa e ataque também, americano que os próprios americanos, né? Certo? Inclusive os meus alunos, eles gostavam de me apresentar as coisas que eles faziam, né? Por exemplo, tem um lá em Fort Knox que me apresentou todos os tanques de guerra que tinham. Tinha um tanque de guerra russos, todo quanto é tipo de tanque de guerra, porque eles faziam pesquisa justamente em tanques de guerra para ver como se desenvolvia melhor os tanques de guerra para ser usado numa batalha. Então, eu conheci tudo isso, nos detalhes. Sistema estratégico de comunicação em Barksdale Air Force Base, que fica em Shreveport, Louisiana, que é justamente o centro estratégico dos Estados Unidos, né? Que decidia toda a parte estratégica, ou seja, onde lançar as bombas atômicas. Nesse momento também o Charles Yeager também estava servindo lá, né? Então, fiquei conhecendo todos os 5 sistemas diferentes de comunicação que eles têm. Alguns inéditos até, nunca tinha ouvido falar. Muito interessante, muito interessante. Mas voltando então à mobilização aqui no Brasil, esse curso de mobilização, justamente, eu expliquei o que fazer quando você tem uma emergência. Como é que você deve se mobilizar. Mas parece que ninguém sabe mais como é que se faz isso. Isso foi feito em 1980, 79, 80. Aquele conhecimento que eu passei para ele, parece que em todas as emergências que aparecem aqui no Brasil, ninguém sabe como é que faz mobilização. Teve lá a catástrofe da enchente no Rio Grande do Sul e uma pataquada danada. Ninguém sabia o que fazer. Até o pessoal das Forças Armadas tinha que ser salvo pelos civis, né? Era coisa cômica. O problema das queimadas, todos esses problemas com um pouco de organização, um pouco de conhecimento de mobilização, se resolve. Relativamente fácil, né? Basta ser organizado e entender o que você está fazendo, né? Não é certo?
Então a gente vive com problemas que precisam de conhecimento de mobilização e ninguém sabe fazer nada. Ninguém que está no governo no momento não tem a mínima ideia do que fazer. É ridículo, é ridículo, é ridículo. E são princípios relativamente simples, de transporte, mas sobre restrições, né? Você pode ter restrições de combustível, né? Como é que você vai funcionar com restrição de combustível, por exemplo? Aqui que você vai dar prioridade. Você pode ter restrições de energia, né? Onde que você vai alocar essa energia, né? Restrições de pessoal, quais são as mais prioritárias, de material e assim por diante. Então, são coisas que você já devia ter a priori já preparado para planos para resolver cada uma dessas coisas, tá certo? Mesmo durante a pandemia, é ridículo, nós trancou todo mundo dentro de casa, aí ninguém vai para a escola. Nós tínhamos já, em 1970, lá no INPE, já tínhamos montado todo um sistema de ensino, de ensino básico, por rádio e televisão. Era só aplicar aquilo que nós já tínhamos desenvolvido em 1970, botar nas rádios, na televisão, os cursos e continuariam como se fossem as aulas normalmente. Em vez disso, não, deixamos a criançada ficar ignorante. 2 anos, né? 2 anos perdidos. Então está cheio de situações em que o Brasil já fez as coisas, já tem lá na prateleira já dá prontinho as coisinhas todas e não usam por ignorância, por incompetência, e assim por diante. Tá certo? Por exemplo, quando fizemos um planejamento estratégico do Brasil, nós identificamos que existe só uma situação onde o Brasil talvez possa entrar em conflito com alguém. E a razão desse conflito, sabe qual é? Água. A única razão que o Brasil possa, talvez, algum dia entrar em conflito com alguém é por água. Tipo, a água do aquífero Guarani. Esse é uma das... Se a gente não cuidar de aquíferos tipo Guarani, isso pode ser uma razão de discórdia com os nossos vizinhos que também usam o aquífero Guarani. Tá certo? Então tem uma série de coisas que é mobilização, conceitos básicos de mobilização poderiam ser aplicados para resolver. Tá certo? Bem, vai surgir logo, vai surgir situações de mobilização em vários setores, várias áreas do Brasil. Primeiro, vai faltar recursos, dinheiro para a saúde, para a educação. E até para a produção de alimentos vai faltar recursos. Por quê? Porque existe um desmando, uma falta de planejamento em tudo isso. Gasta-se recursos, principalmente financeiros, com coisas que não são tão importantes. E com as coisas que são importantes, não.
se desperdiça muitos recursos, certo? A gente tem que batalhar por transparência. Aumentando a transparência, diminui a corrupção. Então, por exemplo, no planejamento de valores da sociedade brasileira, nós descobrimos que a coisa mais importante para o brasileiro é a transparência. Principalmente, reduzir a corrupção no sistema judiciário. Às vezes o Brasil não sabe, cara, não, se desenvolveu isso, consultamos 8 milhões de brasileiros, mas na hora de divulgar essa informação, o grupo foi desmontado e são uns poucos privilegiados, que nem eu, sabe disso, né? Então, é difícil, né? Um país tão grande, com tantos recursos, podia viver muito melhor, tá certo? Então, a mobilização é nesse sentido. Mesmo fazer mobilização política tem que ser melhor organizada para se conseguir os objetivos políticos. Ou mesmo para conseguir justiça, porque nós temos atualmente um sistema muito injusto, a justiça é injusta. Devia se deixar mais, ou seja, o povo devia tomar a frente tanto do executivo como do legislativo, do judiciário, da defesa e assim por diante. Eu já expliquei isso em outros vídeos sobre democracia com sabedoria. Sim, tem que aplicar isso. Democracia com sabedoria em todos os itens todos os aspectos da sociedade, é certo? Inclusive, em mobilização, o povo deveria participar. Ele que tem que decidir o que é mais prioritário em uma mobilização ou não, tá certo? Como é que vai distribuir os recursos e assim por diante, tá certo? Bem, está ficando longa a história, aliás, não vou dar o curso de mobilização aqui, porque levaria semanas explicando todos os detalhes da mobilização. Fiz até um exemplo prático para ver se os alunos aprenderam a mobilização. Nós usamos uma mobilização, usamos como se o nosso rival fosse a Argentina, né? Então a gente entraria em guerra com a Argentina e como é que faz para a gente se mobilizar para se defender e levar a bom termo esse conflito? Até esse exercício que eu fiz, os militares falaram, meu Deus, como é que você vai fazer um exercício desse? Mano, tem que fazer o mais realista possível, né? Senão os alunos não vão aprender nada, não vão mostrar. Tem que pensar em situações mais próximas da realidade, né? Se bem que a Argentina não é um rival que interesse. Nós temos mais similaridades do que dissonâncias, tá certo? Bem, então, por favor, bote decida se você gostou ou não gostou, mas principalmente
a sua crítica, as suas sugestões, recomendações, né? Como que eu posso melhorar essa apresentação e outras que você possa estar interessado. Também pode compartilhar à vontade esse assunto com quem você quiser e também você pode se inscrever no meu canal para receber novos vídeos, tá certo? Agradeço imensamente a atenção e pensem em todos os assuntos que lhe interessam, que eu estarei disposto a discuti-los com vocês.